Eu gostaria de ler um texto junto com vocês que está lá no livro de Juízes, no capítulo 6. Vamos acompanhar aqui. Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 11. Acharam? Amém. É isso aí, amém. Forte assim, amém. Glória a Deus. Vamos lá. Fala assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Órfara, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Repete comigo aí: o Senhor é contigo, varão valoroso. Fala aí para o teu irmão que está do lado aí: o Senhor é contigo, você tem valor. Amém? O Senhor é contigo, você tem valor. Continua lá. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas, porventura não te enviei eu? Quer dizer, Jesus não, Deus confirmou, falou: não te enviei eu? E Gideão disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Glória a Deus. Vamos contextualizar aqui. Essa é uma história de um homem que estava passando por uma situação difícil. Contexto: Gideão, o povo hebreu estava sendo assolado por um povo contrário ao povo hebreu, os medianitas, por causa do pecado do próprio povo hebreu. E por causa disso eles estavam sofrendo, e tudo que eles colhiam, os medianitas vinham e roubavam deles. Tudo que eles faziam, tudo que eles plantavam, quando eles iam colher, os medianitas vinham e roubavam deles. Quer dizer, eles perdiam. Tudo que eles tinham, eles perdiam. Até um tempo que eles clamaram a Deus, e Deus olhou para aquele povo e viu um homem. E esse homem era Gideão. E Deus mandou um anjo dele a falar com ele, com esse homem, Gideão, e disse: você tem valor, você vai lá e vai livrar esse povo, você vai fazer a diferença. Amém? Só que Gideão, nos olhos dele, se achava uma pessoa pequena. Ele falou: eu sou menor, eu sou inferior, eu sou melhor das tribos, eu não tenho força, eu não tenho... Ele olhou para ele não olhou para o Deus que tinha dado a missão dele, para ele. Ele olhou errado. Quando nós analisamos a situação de Gideão, nós vemos que tem muito crente, muito cristão, que hoje vive da mesma forma como Gideão. Por quê? Quantos que já não leram esse texto e falaram assim: que cabra frouxo que foi esse Gideão? Quem já não pensou assim? Né? Quando é com os outros é fácil, né? Fala a verdade. Não, fala assim: pô, mas ele não creu, ele mandou um anjo lá, e ele fala que não é, que é menor, não é. Por quê?
porque a gente está olhando do lado dele. Mas quantos cristãos não veem hoje, mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo entendendo o Evangelho, não se colocam na mesma situação que Gideão? Sabe por quê? Porque eles não reconhecem a identidade que eles têm em Deus. Eu comecei hoje falando e orando e dizendo que nós somos filhos de Deus. Amém? Nós somos filhos de Deus. Muito mais do que adorar um Deus distante, Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai, meu irmão. Deus é próximo, Deus não é distante. Deus não é o cara distante, Deus não é o cara do céu lá distante. Não, Deus é próximo, Deus é Pai, Deus é íntimo. Amém? Deus está do nosso lado. Meu irmão, o Deus Todo-Poderoso, Ele é o seu Pai. Não temas, crê somente. Amém? Nós temos que entender isso. Eu e você precisamos ter muito claro isso, a nossa identidade, como filhos de Deus. Porque se nós não tivermos a identidade, não tivermos muito consciente que nós somos filhos de Deus, e quem nós somos, nós podemos agir da mesma forma como estava Gideão naquele momento, achando que ele era pequeno, achando que ele não tinha ninguém para proteger ele. Sabe aquela história de um irmão mais novo, quando tem um irmão mais velho, mais forte, quando está na escola? Né? O Vinícius não pode falar isso, mas ainda bem que o Hamilton não está aqui, né? Deixa para lá. Mas sabe assim, a gente pensa assim, por quê? Porque tem sempre alguém para nos defender, sim ou não? Deus está do nosso lado, meu irmão. Amém? Deus está do nosso lado. Você que já creu, que já confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você que já se arrependeu dos caminhos que você estava vivendo, você que já está seguindo os caminhos de Deus, você é filho de Deus. Amém? Você é filho de Deus. Sendo filho de Deus, você tem em você todos os privilégios de ser um filho de Deus. Dê um glória a Deus aí, uma salva de palmas para Deus aí. Sabe, lá em João 1,12 fala assim: mas todos quanto os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quer dizer, nós já recebemos a Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida. Nós somos filhos de Deus, meu irmão. Às vezes nós, como crentes, nós pregamos isso e falamos isso para os outros, né? Ah, você precisa se converter. Mas, meu irmão, você tem que ter essa verdade no teu coração o tempo todo. Você é filho de Deus. Isso tem que estar em você. Essa identidade tem que estar com você. Você precisa ter isso muito claro. Você é filho de Deus. Isso está em você. Por isso, sendo filho de Deus, nós temos que entender que o medo não pode nos impedir de avançar. O medo não pode nos impedir de conquistar, de seguir adiante com os propósitos de Deus na nossa vida e na vida daqueles que estão próximos de nós. Deus tem um propósito para você, meu irmão. Fala para o teu irmão aí do lado aí. Deus tem um propósito para você. E não é só para você. É para você alcançar outras pessoas, meu irmão. Então você tem que seguir adiante. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 15, diz assim, vamos ler junto, fala assim:
porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pela qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você não tem um espírito de temor na sua vida, meu irmão. Você não pode ficar com medo. As suas atitudes não podem ser temerosas. O medo não faz parte da vida do crente. Você tem que ser ousado. Você tem que agir com intrepidez. Você tem que avançar. Essa é a verdade de Deus para a nossa vida. E isso é a identidade que Deus tem para nós. E isso é aquilo que nós temos como filhos de Deus. Você é filho de Deus? Então você é isso que a palavra diz que você é. Você crê? Amém. Então é isso, meu irmão. Você é filho de Deus. Creia. Haja dessa forma. Não deixe que a situação, que as adversidades, que aquilo que você possa estar vivendo, delimite a tua ação e influencie naquilo que você é como pessoa, como aquilo que Deus te transformou. Você é o filho do Deus Todo-Poderoso, do Deus Onipotente. Então você tem nele poder para vencer todas as coisas. Glória a Deus. E sendo esse filho maravilhoso, do Deus maravilhoso, nós também recebemos uma herança de Deus. Porque sendo filho, além de receber essas características, nós recebemos uma herança de Deus também. Olha só, gente, não tem como ser filho sem receber herança. Verdade. Não tem, a gente recebe herança, só que herança, muitas vezes a gente só pensa que herança é só dinheiro, sim ou não? Herança é só dinheiro, a gente pensa em dinheiro, pensa só na parte financeira, mas herança não é só dinheiro. Herança é muito mais do que isso. E a herança que Deus tem para as nossas vidas é muito além dessa. Aí, na carta de Paulo aos Romanos mesmo, no capítulo 8, no versículo 17, ele complementa da seguinte forma: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Se você é filho, você é herdeiro. Amém? Você é herdeiro. Viu, Gustavo? Viu? Você é herdeiro. Também herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, todos nós que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, somos filhos de Deus, e sendo os filhos de Deus, também somos herdeiros. Significa que tudo que Deus preparou, reservou, criou, disse que é dele e é teu também, meu irmão. Você já pensou nisso? Tudo que é de Deus é teu. A gente às vezes não para pensar nisso. Já, porque ele não, em nenhum momento aqui ele limitou. Ele limitou? Procura aí na palavra. Você é herdeiro. Você é filho. O que você precisa, o que eu preciso é não temer. Gideão temeu.
ele olhou para as circunstâncias, ele falou, eu sou menor. Ele olhou, eu sou menor na minha casa, olha, o que está acontecendo? Ele olhou para o passado e falou, olha das tuas maravilhas, Deus. Ele não olhou para o presente, ele não olhou para a promessa, ele não olhou para o que Deus tinha falado para ele, vai na tua força, você vai vencer os medianitas. Ele não olhou para o agora. O que Deus está falando para você agora? Você é a resposta. Você é a resposta. Você é aquele que vai fazer a diferença. Você é que vai mudar o contexto na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua vizinhança, aonde você estiver. Você é a resposta, meu irmão. Por isso que você pode usufruir de tudo isso. Olha, a herança de Deus não é só os bens materiais. Deus deseja, e a gente aprendeu que seguindo, cumprindo os princípios de Deus, nós vamos viver uma vida abençoada financeiramente aqui, amém? Nós aprendemos nos últimos meses isso, sim ou não? Glória a Deus, praticando os princípios bíblicos, cumprindo, honrando a Deus, entregando primeiro a Ele, vivendo tudo aquilo que a Bíblia diz para vivermos, nós vamos viver a bênção de Deus na área financeira, mas nós podemos usufruir da herança de Deus de uma outra forma também. Sabe qual é a herança de Deus? Na força, na unção, no poder, na sabedoria, na unção, na graça, na habilidade, na inteligência, na destreza, na intrepidez, na ousadia, para mudar, criar, realizar todo o propósito de Deus sobre você e sobre a sua família, meu irmão. Você tem isso, você pode herdar, você já herdou isso tudo de Deus. Isso são características dele, que são transferidas para você como filho. Como o apóstolo disse no domingo passado, você já viu Deus retroceder? Já viu? Você já viu Deus desistir? Você já viu Deus perder? Porque nós, sendo filhos, vamos retroceder? Porque nós, sendo filhos, vamos perder? Porque nós, sendo filhos, vamos temer? Isso não são características de Deus. E nós, como filhos de Deus, devemos ter e herdar as características de um Deus Todo-Poderoso, que você é filho do Deus que é o nosso Pai. Isso que nós precisamos viver, meu irmão. Isso que nós precisamos agir. Isso tem que estar muito claro na minha vida e na sua vida. Nós precisamos viver isso. Glória, fala para o teu irmão aí, viva isso, meu irmão. Viva! Não tema, seja ousado. É isso que Deus tem para cada um de nós. Nós precisamos agir dessa forma, porque o Deus é um Deus de poder, meu irmão. E Deus entregou para nós esse poder. Olha só o que diz lá o Evangelho de Lucas no capítulo 10, no versículo 19. Olha o que diz, olha a promessa maravilhosa que tem para as nossas vidas. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Esse poder foi dado para os filhos. Você tem esse poder, meu irmão. Você tem o poder para pisar todo o inimigo, toda a força do inimigo. Está com você. Não deixe que o inimigo minta para você. Ele pode se levantar, mas você tem um poder maior do que nele, porque você é herdeiro, você é filho, você tem o poder de Deus em você. Você pode pisar sobre a cabeça de Satanás.
Isso é uma característica de Deus que está em você, o Deus Todo-Poderoso, Ele entregou isso para você. Você também pode agir com a sabedoria de Deus. Lá em Provérbios, capítulo 2, no versículo 6, a palavra diz o seguinte: porque o Senhor dá a sabedoria, olha só, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Dá para perceber isso aqui? Meu irmão, você acha que falta conhecimento na tua vida? Você acha que falta entendimento na sua vida? Tem coisas que você ainda acha que tem dúvida? Tem coisas que você se vê em algum momento confuso? Em nome de Jesus eu repreendo agora, meu irmão, porque olha, o Senhor dá sabedoria. Isso é característica de Deus que está em você. Você pode pedir, meu irmão. Olha só, o Senhor dá sabedoria. Coloca lá, o Senhor, porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca vem conhecimento e entendimento. Vem conhecimento e entendimento, meu irmão. Não é conhecimento, não é só notícia, é entendimento, é discernimento. É você conhecer, você esclarecer, é você conseguir saber o que está acontecendo. Isso está em Deus. Não é para eu e você vivermos confuso. O que nós estamos passando, o que nós estamos vivendo. Sabe aquela dúvida, se eu caso eu compro uma bicicleta, se eu mudo de emprego, se eu faço tal coisa, se eu faço aquilo outro. Meu irmão, está em Deus. Isso é característica de Deus para nós. Eu e você podemos buscar no trono de Deus, meu irmão. Eu e você podemos viver isso, nós podemos herdar isso. Isso está disponível. Está ao seu alcance. Não está só disponível para um ou para dois, sabe aquele negócio, é clubinho. Deus não chegou e falou assim, eu gosto do Eric, sabe, eu acho o Eric bonitão, ele canta bem, eu vou dar só para ele, e vou desprezar o outro. Não é assim, meu irmão. Deus olhou para todos aqueles e diz assim, Deus é meu filho, é seu. Vocês entenderam isso? É meu filho, eu dou. Ele entrega. Deus entregou para cada um de nós. Isso está à nossa disposição. Isso está à nossa disposição, sabe por quê? Porque Deus espera que eu e você sejamos a resposta para esse mundo. Que nós façamos diferença. Por isso que isso está a nós, para nós, a nossa mão, a nossa disposição. Por isso que Deus nos ungiu, meu irmão. Em 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 21, a palavra diz assim, mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Deus nos ungiu, meu irmão. Deus nos separou, Deus nos escolheu, Deus nos escolheu, você é um filho de Deus, você parou para pensar nisso, que você é especial? Muitas vezes quando nós estamos passando por momentos difíceis, quando nós estamos passando por momentos onde que o mundo parece que está todo conspirando contra nós, nós achamos que nós não valemos nada. Mas, meu irmão, você vale muito. Você vale o preço do sangue de Jesus naquela cruz do Calvário.
Deus amou você de uma tal maneira que Ele sacrificou o único filho dele, para que você fosse, através do sacrifício de Jesus, se transformasse em filho dele também, co-herdeiro de Jesus, herdeiro de tudo que Jesus tinha, por direito. E olha só, que Jesus maravilhoso. Jesus não era egoísta, porque Jesus falasse, não, eu só quero o meu. Sabe aquela criancinha de 2 anos de idade que só quer o brinquedo só para ele? Sabe? Não, é meu. Jesus não é assim não. Jesus falou, é para todos. Deus falou, é para todos. Jesus é mesmo, é para todos. É para todos nós, meu irmão. É para todos nós. Nós precisamos viver isso. E aí essa herança, a gente precisa entender que essa herança que foi entregue para mim e para você, ela não pode simplesmente ser vivida somente olhando para o nosso próprio umbigo. Sabe por quê? Porque senão, não é o propósito de Deus. Porque, gente, muitas vezes, quando nós olhamos as promessas de Deus para a nossa vida, a gente olha e fica egoísta. Isso aqui só vai para mim, então Deus é todo poderoso, o poder de Deus vai vir tudo para mim viver maravilhosamente só comigo. Não é isso. Deus nos chamou para sermos a resposta dele para a nossa geração, para onde nós estamos no lugar. Deus vai olhar para cada um de nós e Deus espera que cada um de nós sejamos a referência, sejamos aqueles que vão mudar os lugares aonde nós estamos, que sejamos aqueles que vão testemunhar de Cristo, que vamos testemunhar das maravilhas que Ele fez, que vamos testemunhar de tudo aquilo que Deus é como Pai. Imagina o seguinte, se os homens que conheceram a Jesus, se aqueles apóstolos, se eles tivessem conhecido a Jesus e guardado aquilo só para eles, não tínhamos sido alcançados. Sim ou não? Tinha ficado só para eles lá. E quantos estão ao nosso lado que não conhecem esse Deus Todo-Poderoso, que está ali que é o poder e é a solução de tudo aquilo que eles estão passando, e que é através de você que Deus vai alcançar aquelas pessoas. Você precisa ser a testemunha de Deus, de Cristo e de Deus nessa terra. No livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 8, vamos ler esse texto. Acompanha comigo no telão lá. Fala assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Isso foi Jesus falando para os discípulos dele, os apóstolos e todos aqueles que estavam ali em Jerusalém, antes de receberem o batismo do Espírito Santo. Mas Jesus estava falando para eles que eles iam receber o poder do Espírito Santo para serem testemunhas. Testemunhas de Cristo, testemunhas do poder, testemunhas do Evangelho, testemunhas das boas novas. Testemunhas disso que nós reconhecemos, que em Jesus, através de Jesus, nós podemos nos tornar filhos do Deus Todo-Poderoso. E sendo filhos do Deus Todo-Poderoso, nós desfrutamos de tantos benefícios. Nós somos herdeiros e cordeiros de Jesus, de tantas coisas maravilhosas. E podemos viver de uma forma tão poderosa nessa terra. Eu e você precisamos ser testemunhas nessa terra. O apóstolo Paulo, quando Ananias chegou e falou com ele
que ele precisava ser convertido, quando ele narrou a conversão dele, lá em Atos capítulo 22, no versículo 15, ele falou assim, que Ananias disse para ele, porque hás de ser sua testemunha, testemunha de quem? De Cristo, para com todos os homens, do que tens visto e ouvido, porque ele precisava ser testemunha. Eu e você precisamos ser testemunhas do poder de Deus na nossa vida, meu irmão. Nós precisamos falar daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Com certeza, Deus fez algo com você. Quantos milagres, quantas maravilhas, quantas coisas, quantos livramentos que Deus já nos deu, sim ou não? Eu e você precisamos falar. Eu e você precisamos falar. Os apóstolos, Pedro e João, quando eles estavam presos, o povo do Sinédrio, os sacerdotes lá falaram assim, eu vou soltar vocês, isso está em Atos 4:20, eu vou soltar vocês, mas vocês não têm que pregar Jesus. Eles falaram assim, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvidos. Eles falaram assim, eu não vou deixar de falar de Jesus, meu irmão. Eu não vou deixar de falar. Eu continuo preso, mas eu não posso deixar de falar de Jesus. Isso é impossível. Por quê? Porque testemunhar não é só pregar. Muitas vezes nós confundimos isso. Nós achamos que testemunho é pregar. Não é. Testemunho é você falar de tudo aquilo que Deus faz na sua vida. Nós não podemos ser crentes enrustidos. Sabe aquele que no trabalho, na casa, na vizinhança, ninguém sabe que você é cristão? Você passa assim e fala, quando descobrem que você é cristão, o outro olha e fala, você é crente? Aí é até estranho também, né? Porque às vezes não é nem por falar, é pelo ato também, pela forma de agir, que as pessoas falam, como que esse fulano é cristão? A nossa vida, a nossa forma de se comportar, a nossa forma de agir tem que ser um testemunho de Cristo, um testemunho da vida de Deus nesse mundo, porque nós fomos chamados para influenciar, para fazer a diferença nessa terra. Nós fomos chamados para sermos a resposta para esse mundo, meu irmão. E por isso que nós precisamos ser a resposta. Olha, você precisa fazer a diferença. Olha para o teu irmão do lado aí e fala assim, você precisa fazer a diferença. É sério. Você precisa fazer a diferença. Você não pode ser mais um. Você é filho do Deus Todo-Poderoso. Você não é qualquer um. Certo? Você não é qualquer um. Você é herdeiro, co-herdeiro em Cristo. Você não é qualquer um. Você é você é filho do Deus Todo-Poderoso. Você tem todas as qualidades e todas as possibilidades para fazer a diferença nessa terra. Você é a resposta, meu irmão. Então você vai fazer a diferença. Você é a resposta. Amém? Por isso que lá em Mateus, vamos ler lá, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Mateus 5. A partir do versículo 13. Jesus falando para mim e para você. Amém? Ele fala assim: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido,
Com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai, que está nos céus. Glória a Deus! Glória a Deus! Essa mensagem é para mim e para você. Vós sois sal da terra e luz do mundo. Olha, quando a gente vê esse texto aqui, muitas vezes quando nós olhamos, lemos, ou às vezes algumas pessoas dizem assim, Jesus está falando para nós sermos sal e luz, não é? Fala assim, para nós sermos, não é? Está errado, meu irmão. Ele está falando que nós somos. Vós sois. Ele não está falando que nós seremos. Nós já somos. Vocês entenderam? Vós sois. Ele não está falando que vai ser uma condição futura. Ele não está falando para nós que nós vamos precisar estudar, que nós vamos precisar fazer curso de tal, que nós vamos precisar ser ungido pastor, que nós vamos precisar ser ungido sei lá o quê, que nós vamos precisar fazer 500 mil coisas para ser sal e luz do mundo. Não é. Ele está falando o seguinte, que a partir do momento que você se torna filho, você já é sal e luz. Vocês entenderam isso? A partir do momento que você já é filho, você já é sal e luz. Você é filho, você é discípulo, você é sal e luz. E isso é importante, porque muitas vezes nós colocamos isso num condicional, sim ou não? Ah, quando eu souber mais, quando eu ler mais, quando eu entender mais, quando eu tiver mais tempo, quando eu tiver mais não sei o quê, sim ou não? Aí eu vou ser sal, eu vou ser luz. Não é assim, meu irmão. Nós vamos ser sal e vamos ser luz a partir do momento que nós já somos cristãos, que nós somos filhos. Nós já nos tornamos sal e luz. Por isso que ele dá um alerta: se o sal for insípido, lança-se fora. Vocês entenderam? E isso é algo importante para mim e para você, porque muitas vezes nós lemos a palavra, nós ouvimos os textos, nós entendemos, mas nós não compreendemos, sabe? Falta aquilo que a gente precisa orar. Eu e você precisamos orar para Deus nos dar sabedoria, para nos dar entendimento e esclarecimento. O Espírito Santo precisa revelar, meu irmão. Por quê? Porque senão a gente coloca no condicional. Ah, quando eu fizer, quando eu souber, quando eu fizer. Não. O sal precisa salgar agora. É terrível comer algo sem tempero, sim ou não? Comida sem sal Você precisa. Quem vai comer comida sem sal tem que ir diminuindo aos poucos, né? Fala a verdade. Porque senão o baque é forte. Mas é importante a gente entender isso. Que nós precisamos entender que nós já somos sal e luz. E nós somos sal para temperar. Nós somos sal para fazer diferença onde nós estamos. Você é sal para fazer diferença. A tua palavra não pode ser igual à palavra do mundo.
Sabe aquela história? Ai, segunda-feira é um dia terrível. Não, segunda-feira é o dia que Deus fez, meu irmão. É o dia que eu vou acordar, vou trabalhar e vai ser um dia maravilhoso. Vai ser um dia abençoado por Deus. Amém? Não vai ser um dia terrível. Por quê? Porque eu sei que a minha boca tem poder de vida ou de morte. Então eu não vou amaldiçoar o meu dia. Eu não vou amaldiçoar a minha família. Eu tenho que fazer a diferença. As pessoas têm que perceber isso. Vocês entenderam? Isso eu e você precisamos demonstrar. Nós precisamos de agir desse jeito. Nós precisamos ser esse tempero. Por isso que lá em Mateus 5,13 fala, nós precisamos ser isso. Vocês são o sal dessa terra. Nós somos o sal dessa terra. E o sal também serve para outra coisa além de temperar. O sal também serve para conservar, sabia? Aquela carne de sal, carne de sol que fala, ela é conservada como? No sal. Na época lá, na Palestina, dos hebreus lá, eles conservavam os peixes também, porque para o peixe não estragar, conservava onde? No sal. Eu e você precisamos conservar, serem aquelas pessoas que vão conservar os princípios de Deus nesse mundo. O mundo tenta de todo jeito contra os princípios de Deus, na família, em todas as coisas. Eu e você precisamos ser aqueles que vão salgar e vão conservar os princípios de Deus. Nós não podemos simplesmente aceitar. Não, nós precisamos nos posicionar. Você não precisa ser o crente chato, mas você precisa ser o crente posicionado. Eu não concordo com isso. A palavra de Deus diz assim. Eu não vivo isso. Os meus filhos não vivem isso. A minha família não vive isso. Amém? É isso que nós devemos fazer. É isso que nós precisamos agir. Nós precisamos ser esse sal. Nós precisamos temperar o mundo com a palavra, com as atitudes de Deus. Nós precisamos conservar o mundo desse mal, com as palavras, com os princípios de Deus. Eu e você precisamos representar isso. E você, meu irmão, não precisa fazer nenhuma pós-graduação para aprender. O que você já sabe já é suficiente para você ser esse sal. É isso, meu irmão. O que você já vive, o que você aprendeu, o que você já é hoje já é suficiente. Você já tem que ser esse instrumento de Deus na medida que você está agora. Porque Deus vai te usar do jeito que você está, meu irmão. É para isso que Deus quer te usar. Deus não vai te colocar em roubada. Fala para o teu irmão aí, Deus não vai te colocar em roubada. Deus nunca vai te colocar em roubada. Nunca. Satanás te coloca. Você se coloca em roubada, mas Deus nunca vai te colocar em roubada. Se Deus te levar para pregar para alguém, na hora que você vai abrir a boca, o Espírito Santo vai te fazer lembrar e vai te usar o que você tem que falar. Agora, se você quiser se meter engraçadinho, você pode dançar. Agora, creia nisso, meu irmão. Se você estiver fazendo a obra de Deus, Deus vai te usar, vai te capacitar e você vai cumprir o chamado dele, o propósito dele, com ousadia e intrepidez, porque você é o filho do Deus Todo-Poderoso. Amém? E você é luz do mundo também, meu irmão. Vós sois luz do mundo, como está em Mateus 5,14. E olha só, quando nós olhamos esse texto aí, e a gente vai estudar a questão de luz mais a fundo, a gente vai dar o entendimento, a luz verdadeira é Deus. E Jesus também, ele fala que ele é a luz do mundo. Só que, assim como, sabe, a lua e o sol, que a lua reflete, para quem não sabe, a lua não tem luz, tá? Só não entendimento, não sei, né? A lua não tem luz, ela reflete a luz do sol.
assim somos nós também. Nós não temos luz, mas nós refletimos a luz que está em Deus e em Jesus, no mundo. Nós refletimos a luz que está em Jesus, a luz de Jesus que está em nós, ela é refletida no mundo. Nós pegamos emprestada essa luz e refletimos no mundo. Por isso que Jesus fala, olha, essa luz não pode ficar escondida. Ela não pode ficar escondida. Olha, não dá para ser crente 007, meu irmão. Não dá para ser agente secreto. Não dá para você não falar a sua fé. Não dá. Você tem que se posicionar. E isso não é uma questão de você ser o cara metido, não. Você tem que se posicionar. Meu irmão, se você se posicionar, você vai ver, as pessoas vão se aproximar. E vão procurar, porque todo mundo precisa de oração, meu irmão. Todo mundo precisa de oração. Vou falar, até aquele que de vez em quando dá um sorrisinho. Quando a coisa apertar, ele vai, ora por mim aí. Oro. Aí você vai falar, oro, claro que eu vou orar. Porque você ora, porque você é filho do Deus Todo-Poderoso. Amém? Você tem que refletir a luz. Você não pode ficar escondido. Você tem que refletir a luz do mundo. Você tem que ficar num lugar de destaque. As pessoas precisam reconhecer você como filho do Deus Todo-Poderoso. Você tem que iluminar. Sabe, como eu falei, a sua palavra, a sua atitude tem que ser uma atitude de vitória. Existem pessoas, meu irmão, que a vida da pessoa, a atitude dela é uma atitude que escurece o ambiente, sim ou não? Eu não estou falando do momento que você está triste, você está passando por uma dificuldade e que em determinado momento da sua vida você está meio amuado. Todo mundo passa por isso, sim ou não, em alguns momentos. Faz parte da vida. E a Bíblia fala assim, que existem momentos assim, mas existem momentos da gente estar alegre. Mas existem pessoas que a atitude dela é uma atitude escura, negativa. E aí você fala, existe crente assim? Existe. É negativo. Parece que a luz está sempre apagada. Sabe aquela luz de 60 volts já acabando no ambiente, que é pequeno? Você já percebeu isso? Já foi num lugar assim? É terrível. Isso por quê? Porque não está refletindo a luz de Deus. Precisa trocar, precisa mudar. A gente precisa realmente iluminar os lugares. As nossas atitudes, o nosso falar, a forma como agimos, tem que iluminar as coisas. Isso é fazer a diferença. Isso é ser a resposta. Você é essa pessoa, meu irmão. Glória a Deus. Você é essa pessoa. Olha para o teu irmão aí, você é essa pessoa. Fala aí, você é essa pessoa. Não duvide. Crê. Por quê? Porque Deus opera através de nós. Olha lá, vamos ler em Efésios 3:20. Efésios 3:20. Esse texto é maravilhoso, é poderoso. Se não está grifado na tua Bíblia, meu irmão, grifa, porque fala assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera.
Olha só que maravilha. Aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Olha só, tem alguma coisa que você está pedindo que é muito grande? Que você fala que é impossível? Hoje, aos seus olhos? Que é difícil? Olha só, Deus é poderoso para fazer muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Agora, o mais tremendo disso tudo é o que está a seguir. Porque até aí você vai falar, isso está em Deus. Sim ou não? Até aí está em Deus. Mas olha só o que diz a continuação desse texto. Segundo o poder que em nós opera. Sabe o que significa? Que essa coisa poderosa, muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, vai acontecer através da minha e da sua vida. Você entendeu agora por que eu e você não podemos ficar parados? Você entendeu agora por que nós somos a resposta? Você entendeu agora por que Deus fala que nós precisamos fazer a diferença? Dá para entender agora por que nós somos o sal e a luz desse mundo? Porque Deus vai agir através da operação e através da minha e da sua vida, meu irmão. E Ele não excluiu ninguém daqui. Compreende isso? Olha só, gente, Ele não excluiu ninguém, Ele falou em nós, opera, Ele não falou através de um ou de dois, Ele deixou isso tudo para os filhos. Ele deixou para todos. Isso é para cada um que crê, cada um que age em ousadia, cada um que busca, cada um que age, cada um que, através do poder que já está em você, dá o primeiro passo em fé, meu irmão. Porque o que nós precisamos é dar o primeiro passo. Nós precisamos seguir adiante. Nós precisamos confiar. Deus transforma todas as coisas. Deus transforma todas as coisas. Se nós voltarmos para a história de Gideão, lá na história de Gideão no começo lá, a Bíblia fala que depois daquele chamado que Gideão ficou lá exitoso de atender ou não, ele pediu uma prova, Deus fez a prova e respondeu a ele, mas prontamente ele fez. E quando ele fez, tomou atitude, Deus deu uma direção para ele, que era para ele destruir todos os altares de Baal, que estavam no meio do povo ali. E à noite ele foi lá e destruiu tudo. Ele perturbou, ele tumultuou. Sabe aquilo que o apóstolo disse semana passada? Que foi com Elias, perturbador. Gideão foi lá e perturbou tudo, foi lá e destruiu todos os ídolos, tocou fogo em tudo, destruiu tudo, porque ele decidiu mudar. A partir do momento que ele tomou a decisão, ele decidiu mudar, e ele rompeu com o status quo daquela situação, ele rompeu com aquilo que estava vivendo, ele falou, basta com as minhas lamentações, basta com a situação que eu estou vivendo, eu vou mudar.
E aí o que ele fez? Ele chamou, e Deus declarou que eles iam lutar contra os medianitas. E ele convocou um grande exército. E aí Deus falou que tinha muitos homens. E declarou para os medrosos ir embora. E os medrosos foram embora, mais de 20 e tantos mil. 22 mil. E dos 22 mil ficaram 10 mil, mas aí Deus falou que tinham muitos ainda. E dos 10 mil restaram só 300 depois de um teste que Deus deixou para eles. E com esses 300 homens, eles venceram o exército dos midianitas. Simplesmente tocando chofar. Os homens ficaram apavorados, fugiram, se mataram e depois no final o exército foi lá e perseguiu. E eles venceram. Sabe por quê? Porque ele assumiu a posição que Deus tinha para a vida deles. Ele criou um tumulto. Ele foi chamado de perturbador pelas pessoas ali. Mas ele decidiu viver o chamado dele para a vida dele. Nós precisamos viver isso nas nossas vidas. Eu e você. Nós precisamos aceitar e entender quem nós somos em Cristo. Nós somos filhos de Deus, somos herdeiros. Sendo herdeiros, meu irmão, nós temos privilégios, nós temos características do Pai. Tendo essas características do Pai, nós podemos testemunhar de Cristo. E sendo testemunhas, nós fazemos a diferença nessa terra, sendo sal e luz. E nós, através das nossas vidas, Deus vai operar prodígios e maravilhas neste mundo. Amém? Por isso agora, eu gostaria que nós nos levantássemos. E você, meu irmão, se colocasse aí diante de Deus. Entenda e compreenda qual é a sua identidade em Cristo. Se você tem dúvida, se você ainda tem alguma dúvida, se tem alguma coisa que está te prendendo, que está te impedindo de viver e cumprir o chamado que Deus tem para você, que hoje você busque em Deus, que você se livre desses medos, que você creia na palavra. Meu irmão, se há algum pecado, se há alguma coisa que está te prendendo, se há alguma coisa que está te atrapalhando, hoje é o dia de você se livrar disso. Porque é um tempo que Deus espera de mim e de você que nós sejamos a resposta. Eu e você precisamos ser sal e luz nesse mundo. Nós precisamos ser a resposta de Deus nessa terra. Nós precisamos fazer a diferença. Você precisa assumir a sua posição de aquele que vai ser testemunha de Cristo, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança, na escola, na faculdade, em todos os lugares. Não deixe que Satanás, não deixe que o inimigo, não deixe que a dúvida, que os temores, que tudo aquilo que possa estar, as circunstâncias que são levantadas, que foram levantadas, as decepções, às vezes com pessoas, os nãos, com discípulos, que isso te prenda. Crê somente, creia na palavra de Deus, creia naquilo que Deus tem para você.